Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 1. O Evangelho segundo Marcos, atribuído a um possível seguidor de Jesus, é introduzido pela percepção do autor. Jesus Cristo, Filho de Deus. A vida e ministério de Cristo são relatados por Marcos, explorando as emoções e reações daquele que possuía a filiação divina. Desde João Batista, o evangelista deixou escrito detalhes que nos ajudam a montar o quebra-cabeça dos evangelhos, a fim de que tenhamos um quadro límpido e vívido da vida terrestre do Filho de Deus. Primeiro, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A obra do Batista foi um preâmbulo da nova aliança, tornando o batismo o símbolo do primeiro passo do homem na direção de Cristo, o arrependimento. O batismo nas águas, contudo, precisa ser confirmado a cada dia pelo batismo com o Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito em seu batismo, aceito pelo Pai e levado ao deserto, onde foi tentado por Satanás. Muitos passam pelas águas batismais, dispostos a receber o Espírito Santo e serem aceitos pelo Pai, mas não estão dispostos a enfrentar o deserto. Na primeira dificuldade, logo se escandalizam, perdendo o privilégio de, mesmo entre as feras, serem servidos e cuidados pelos anjos. Foi após o deserto que Jesus partiu para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E o fundamento de sua pregação está em suas primeiras palavras. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A vida de abnegação de Cristo nos diz que as dificuldades têm mais a nos ensinar do que a tranquilidade. Deus não tem prazer em ver o sofrimento de seus filhos, mas é na escola do sofrimento que nossa vida se liga à vida do nosso Salvador. A experiência do endemoniado, da sogra de Pedro, do leproso e de tantos outros que foram curados foi o que os ligou a Jesus e lhes deu uma nova percepção de quem de fato Deus é. Porque Satanás vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem até nós para nos dar vida em abundância, João capítulo 10, versículo 10, e nos reconciliar com o Pai, Romanos capítulo 5, versículo 10. E quando essa mudança acontece em nossa vida, ela se torna gradual e constante, de forma que, em Cristo, nos tornamos novas criaturas e seus embaixadores, como se Deus exortasse por nosso intermédio. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Mas enquanto os próprios demônios sabiam quem ele era, aqueles que foram criados no princípio à sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 1, versículo 26, tinham dúvidas quanto à natureza de Jesus. Maravilhavam-se da sua doutrina e todos o buscavam a fim de serem atendidas às suas necessidades físicas e espirituais, mas poucos foram os que deixaram tudo e o seguiram. Da mesma forma, Satanás tem agido hoje com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Ou seja, até os demônios sabem que se aproxima o tempo da segunda visitação de Cristo. Como seu último povo, o Senhor nos apela através do apóstolo Paulo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. A ira do inimigo se avoluma contra um pequeno povo que ousa conhecer as profecias e buscar o único conhecimento que ele não mais pode ter. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3.
um povo que tem buscado a devida preparação à semelhança do leproso. Se quiseres, podes purificar-me. Que veem em Jesus, em seu sangue remidor e purificador, em sua graça e poder, a fonte do conhecimento que purifica e que salva da lepra do pecado. Portanto, apenas declarar conhecê-lo não é suficiente, amados, pois isto até os demônios fazem. Conhecer a Deus consiste em um relacionamento pessoal com Ele, como Jesus nos deixou o exemplo. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Pela experiência de uma vida de comunhão, para Marcos, Jesus era o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Marcos nos deixou o legado de sua experiência em um livro de registros sagrados. Deus deseja que sejamos sua carta, conhecida e lida por todos os homens. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Que o nosso testemunho aponte para Jesus pela clara evidência de uma vida coerente com nossa pregação. E ainda que por vezes venhamos a falhar, lembremos dos pescadores rudes que Jesus chamou como discípulos, nos mostrando que a nossa parte é confiar e permitir que Ele nos purifique e nos salve, porque todas as nossas obras Ele as faz por nós. Isaías capítulo 26, versículo 12. Oremos, amados. Pai bondoso, Tu enviaste Teu Filho ao mundo para nos salvar e nos revelar o Teu caráter. Opera em nosso coração a mudança de que tanto necessitamos, para que o Teu caráter em nós nos santifique em tudo. Não queremos simplesmente saber quem Tu és, mas ter o conhecimento que salva, um relacionamento pessoal e crescente contigo. Batiza-nos com Teu Espírito hoje e cada dia até aquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, purificados por Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.